Olá, minhas amigas e meus amigos, boa noite, boa madrugada, bom dia, enfim, tudo de bom. Aqui é o De Jesus, para o canal PPP, Política para Pobres. Pode parecer engraçado, mas é sério, tá? Porque a gente precisa, sim, se inteirar do que acontece no nosso país, que nos afeta diretamente, pois sentimos isso nas ruas, nos supermercados, nas rodas de conversa do trabalho, com os amigos, né? E hoje eu vou começar com uma coisa mais leve, apesar de a temperatura ter subido bastante em Brasília e em todo o país, né, com reflexo da manifestação do dia 7 de setembro, há 2 dias. E vou citar aqui duas frases de um louvor de uma cantora evangélica, e desde já peço licença aqui à cantora Chiara Vitória. Não sei se ela apenas interpreta, porque eu procurei saber, mas não mostrou a autoria, apenas o nome dela. Peço licença aqui então para citar o louvor Despreocupa, que diz assim: despreocupa, o barco balança e não afunda. E numa outra frase diz assim: ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar, né? E esse barco, meus amigos, que está balançando, mas que não vai afundar, é o nosso Brasil democrático, que está vivendo um momento conturbado politicamente, economicamente, com relação à doença e tantos outros problemas que foram deixados de lado para dar lugar a esta disputa política antecipada. Essa disputa de poder, essa campanha política fora de hora, entre tantas outras irregularidades. Mas, enfim, hoje o presidente Jair Bolsonaro, depois de ter sofrido reações contundentes de tudo quanto é instituição, né, e também do Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, porque o Senado não teve sessões, né? Então, após receber o bombeiro, né, aspas aqui o bombeiro para o ex-presidente Michel Temer, um constitucionalista, né? Foi professor constitucional. Então, depois de recebê-lo, parece que foi chamado à razão e emitiu uma nota oficial, uma espécie de desculpa, né, aos envolvidos, né, aos atingidos, né, no sentido de fazer uma meia-culpa para com o Supremo e indiretamente para todos nós brasileiros que nos sentimos ofendidos com o comportamento do presidente. Então ele fala que aquela fala que ele exacerbou se dirigindo ao ministro Alexandre de Moraes, foram ditas aquelas palavras no calor da emoção, e que o posicionamento do ministro como professor, como jurista, traz algumas divergências. É natural, divergência é da democracia. E o presidente da República e quase todos ali da esfera federal vai direto à Suprema Corte para resolver suas pendências, né, seus atritos. Então, se o presidente discorda de uma posição, de uma decisão de um ministro, que leve as turmas, que recorra da decisão, mas que não venha enquadrar um ministro, porque pelo que deu a entender, na verdade, quem foi enquadrado foi o presidente, para ter recuado desta maneira, né? A manchete falando que o presidente levantou a bandeira branca e tal. E é bom que isso aconteça, porque resta mais 1 ano e meio, isso se não sofrer um processo de impeachment, porque esta última manifestação do presidente foi muito grave, né? E mesmo o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, chegou, né, claramente a falar, embora tenha um posicionamento meio evasivo, né, meio indeciso, se coloca contrário ou a favor, se fica neutro ali com relação ao presidente, a fala e tudo que ele faz, assim como tem feito o Procurador-Geral da República, que teria condições de apresentar uma notícia, né, contra o presidente, mas ignora tudo que se faz. Então ele falou que o presidente tem que parar de bravatas, ainda, embora não tenha citado o nome do presidente, mas foi direto para ele.
E a bravata significa o desrespeito aos demais poderes, a ameaça pela força, pois o presidente da República, ele é o supremo comandante do Exército, né, das Forças Armadas como um todo. Só que essas Forças Armadas tem que ficar claro que foram constituídas para defender-nos de invasores externos, defender nosso país. E toda decisão que for tomada tem que ter autorização do Congresso. Como ele citou que ia consultar o Conselho realmente da República teria que sim que autorizar. Ou se tomar uma decisão antes, terá que ser referendada pelo Congresso. E se não for, esta ordem é ilegal. E tudo que fizer ali por diante é crime para os envolvidos. Toda e qualquer consequência. Então o presidente, diante das reações que sofreu, né, de ver que até o empresariado, imagine quantos lobistas dos grandes empresários do poder econômico desse país buzinaram nos ouvidos dos interlocutores para falar com o presidente Jair Bolsonaro que tem que mudar a conduta. Porque, gente, olha, veja só, aqui é um canal para pobres, né? Para nós. Mas nós temos acesso a várias notícias, internet, televisão, enfim, vários meios. O que foi que se noticiou? Que a Bolsa de Valores caiu. Teve uma desvalorização importantíssima. Ontem, na ordem de 195 bilhões e 300 milhões de reais. Isso significa que uma empresa que valia X, ela passou a valer menos para o mercado. E aí o que acontece? Com tudo isso, aí influencia o quê? A falta de investimento, o aumento do dólar. Olha só, num canal que é voltado para o pobre, mas o pobre é tecnológico, ele tem acesso à informação, é antenado, a gente está aqui para discutir essas coisas. Então hoje, quando fala, o dólar está custando R$ 5,30 depois da fala do presidente, tem que falar assim, o real hoje está valendo menos de 19 centavos de dólar americano. Gente, 19 centavos de dólar. Isso reflete diretamente no preço que a gente vai pagar. Porque quando fala de commodity, é porque aquela matéria-prima é comercializada em dólar. Então, vende-se em dólar para o mundo. E tudo que é referente a commodity é precificado aqui também em dólar. Considera-se. Então, e sem contar que, como o real está valendo centavo de dólar, fica mais fácil de exportar. Quem ganha com isso são os grandes exportadores, né? Mas, por outro lado, muitas empresas perdem quando o dólar supervaloriza, né? E outra coisa, quando o presidente tem uma fala como essa, de ruptura, né, de um sistema, de impor um sistema autoritário, os investidores estrangeiros não vão querer colocar dinheiro aqui. Trariam o quê? Trariam mais dólares para o nosso país. E se você tem oferta de dólar, é claro que o dólar vai ficar ali num preço razoável para o mercado, né? Os grandes empresários, que para nós só resta saber que isso influencia na nossa vida, né? Eu não sou especialista nessa questão financeira, mas a gente sente na pele, você, eu e todos nós estamos sentindo. Então é por isso que, acredito, o presidente tenha sofrido uma pressão muito grande de vários setores do país, não só a questão política, até porque o Congresso como um todo também foi desrespeitado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque quando ele continua insistindo na questão do voto impresso, ele está desrespeitando uma decisão que foi tomada pelo Congresso, que rejeitou essa medida. Então, se rejeitou, este ano ele não poderia mais discutir esse caso. Para o ano que vem, poderia. Seria uma outra sessão legislativa, né, que fala que é quando passa um ano. Aí você poderia apresentar essa medida novamente. Ele poderia apresentar. Mas que só poderia ser colocada em prática, se aprovada, em 2022.
2028, é isso? 4 anos depois, né? Então, não, 2026, perdão. Então, quando ele insiste em falar do voto impresso, ele está sim interferindo no poder legislativo, não apenas afetando o poder judiciário. Não, está desrespeitando ambos os poderes. E isso sim, né? Se o Lira desengavetar, ou como ele já usou aí uma terminologia de o dedo no botão, né? Se ele apertar o dedo no botão do impeachment, que será avaliado pelo Congresso, porque não é tão simples. A Constituição ela foi muito bem elaborada. Porque a coisa é tão séria que o presidente não pode querer impor o poder dele ao Supremo ou ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Por exemplo, quem é que pode julgar, processar, aliás, quem é que pode processar o presidente da República? Apenas o Supremo Tribunal Federal. Mas para isso, olha só como uma coisa é bem trançada, né? É bem segura ali para que não haja, sabe, muitas falhas no processo. Para isto, tem que ser autorizado pela Câmara dos Deputados. Olha só isso. Para daí, o Senado Federal processar, seguir com o processo. For o caso isso é crime de responsabilidade, né? Porque se for crime comum, por exemplo, o presidente, sei lá, deu uma bolacha na esposa dele, né? Deu um soco em alguém lá, foi lá no Congresso para tentar conversar e perdeu a cabeça e deu um soco em alguém, vai ser crime comum. Só poderia pelo Congresso. Aliás, perdão, só poderia ser processado também pelo Supremo. E só poderia eventualmente ser preso depois desse processo ter uma sentença condenatória. Do contrário, não poderia ser tocado, porque ele tem imunidade para isso. Ele é presidente da República. E tem que ser respeitado todas as etapas. E os poderes também. Para você ver, olha, um ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como do TJ, né, que é o Tribunal de Justiça, né, o superior, que cuida das questões das leis federais, e o Supremo cuida do que é constitucional, que diz respeito à formação do nosso país, as balizas, os fundamentos da nossa nação, né? Então, o ministro desta casa, dessa Suprema Corte, é indicado pelo presidente da República. A São Paulo indicou aí o André Mendonça, até agora não foi sequer discutido. Por quê? Porque o clima político está tenso. E no ambiente, o presidente está numa situação complicada. E acha que afrontando os outros poderes, isso vai ajudá-lo. Ou ajudar o nosso país a sair dessa situação. E é o contrário. Então, para concluir, o ministro do Supremo é indicado por o presidente. E ele tem que ser avaliado e aprovado pelo Senado Federal. Tudo é interligado. Então não há que se falar aqui, meus amigos e minhas amigas, de um poder tentar engolir o outro. A nossa Constituição, o nosso país, né, foi constituído no modelo constitucional tripartite, quer dizer que o poder que emana da gente, como eu já falei no vídeo anterior, que é ele foi dividido em 3, para que não haja esse arrobo autoritário de querer impor a vontade, essa coisa imperial, essa coisa de rei, né? E essa Constituição nossa, ela foi adotada no sistema de um filósofo francês, né? Que é conhecido como Barão de Montesquieu, embora o nome seja o seu Charles Louis Secondar, né? Um francês que, pela sua genialidade, só para fazer um parênteses aqui, aos 18 anos e pouco já se formou em Direito. Foi jurista, né? Um consultor jurídico, que trabalhava com análise, com pareceres. E ele era totalmente contrário a essa ideia de autoritarismo. E por isso defendeu essa tese, né? Essa ideia de que os poderes têm que ser divididos para que haja... É o que se chama de pesos e contrapesos. Então, se um poder puxa para um lado, mas que
opa, está interferindo no outro poder. Opa, o outro tem que chamar a razão. Então, um poder, ele fiscaliza o outro, para que não haja abuso e para que nós aqui embaixo, réis mortais, não soframos as atitudes impensadas e autoritárias de que está lá no poder. Então é isso que temos que entender. Então eu até fiz algumas anotações dos artigos, mas isso aqui não é uma aula, né, gente? Eu não sou professor. Eu sou uma pessoa que nem você, que estou só indignado e estou fazendo esses vídeos para a gente ter um pouco de noção e entender essas notícias todas que estão por aí, né? Não que vocês não entendam e que eu entenda, mas é um canal para discutir, tá bom? Então essa era a minha colocação. Depois eu queria falar sobre a questão da democracia como um todo. A democracia ela é antiguíssima, né? Ela remonta à Grécia Antiga e sempre sofre ataques. E a nossa Constituição, por ser jovem ainda, né? Porque essa última formação constitucional se deu em 1984, né? Então, 84 é que estava aquela transição, né? Aquela luta e tal, até que culminou na promulgação em 88. Então nós somos uma democracia jovem, recém-saída de uma ditadura. E nós vamos agora defender um retorno à ditadura, gente, onde nós não podemos nos manifestar? E aí vem os caminhoneiros e outros grupos da sociedade falar que estão protestando por liberdade. Como assim por liberdade, poxa? Se você consegue pôr o teu caminhão numa rodovia, aliás, em rodovias de 15 estados da nossa federação, e você fala em querer liberdade, se você tem liberdade de parar praticamente um país, olha só isso. É um contrassenso. Então, por favor, nós temos liberdade. O que nós temos que ter é bom senso também, para andar junto com a liberdade, para que não haja exacerbação de nenhuma das partes. Bom, meus amigos, eu peço desculpa até porque o vídeo ficou um tanto longo, mais de 17 minutos. Então, quero deixar um grande abraço para vocês, meu agradecimento. Se gostarem, compartilhem, dêem um retorno, se inscrevam no canal, se for interessante, para que possa crescer e atingir mais pessoas, para mais pessoas discutir esse tipo de conteúdo. Um grande abraço do De Jesus para vocês.